Por que a sociedade brasileira quer cada vez mais seus jovens em universidades e se importa pouco com a educação básica de suas crianças? Não é difícil entender a ordem cronológica dos fatos de que uma boa escola fundamental será decisiva para o bom aproveitamento da faculdade. Falta-nos o quê para entender a equação simples da boa educação de um país? Denis Misny, da Fundação Lehman, conversa conosco. Se olhar para a educação brasileira, ela tem problemas no ensino básico fundamental, no ensino médio, no ensino universitário e também na pós-graduação, qualquer que seja. Ou seja, tem problema do começo ao fim. E a notícia boa, talvez, é que todo mundo agora quer uma solução para o começo ao fim. Em que nível a gente pode começar a mexer primeiro com eficiência para que as outras coisas venham naturalmente? A gente pode tentar entender que o fato da gente ter problema em todos esses níveis seja, putz, que azar, né? Calhou de a gente ter problema em todos esses níveis. Ou a gente pode tentar encontrar uma conexão entre esses problemas. Eu vou pelo segundo caminho, eu acho que há uma conexão. E se a gente olhar para os dados educacionais no Brasil, você vai ver alguns comportamentos, né? Ao final do 5º ano, quando eu tenho a primeira prova, avaliação nacional, eu tenho mais ou menos 1/3 dos alunos sabendo matemática no nível que é esperado deles e um pouco menos de 40% sabendo língua portuguesa no nível que é esperado deles. Então, vamos dizer, 5 anos após você ter todas as crianças na escola, quer dizer, aos 6 anos, agora no que vem a partir dos 4, mas hoje aos 6 anos, está todo mundo sentado lá na sala de aula, em 5 anos eu já consegui que 2/3 estejam para trás em matemática e 60% esteja para trás em português. Quando eu olho para frente, eu vou medir de novo no 9º ano, no 3º do médio e depois lá no ensino superior. No 9º ano, esse número de 33, pegando só matemática, cai para 12% das crianças sabem matemática no nível que deveria. E termino o médio com 10% das crianças sabendo matemática no nível que deveria, só que aí eu já perdi 50% dos alunos. Metade abandonou, né? Obviamente isso coloca um peso lá no superior, porque ele chega lá e você conversa com qualquer universidade, das universidades privadas de mais baixa qualidade até as de mais alta qualidade, e eles gastam boa parte do tempo do ensino fazendo o quê? Ensinando aquilo que a gente deveria ter aprendido no Fundamental 1. Matemática, português, coisas básicas. A gente acabou de ter os resultados da prova de avaliação, de alfabetização, né? A ANA saiu agora e a gente também, ao final do 3º ano, você tem 40% dos alunos brasileiros analfabetos. Esses dados, para mim, indicam que a gente deveria focar muito no começo, porque o que sai ali do 5º ano é quase o nosso teto. Eu não consigo, é muito caro, é muito difícil, né? Para quem não acompanha isso no dia a dia, né? Quer dizer, até o 5º ano é um professor, tem uma referência para o aluno que é muito clara. Pô, ele chega no 6º ano, já tem professores especialistas, ele já tem vários professores, não tem mais ninguém que é alfabetizador. Então, se ele não foi alfabetizado, a gente fica dizendo, o ensino médio não é atraente para o jovem brasileiro. Claro, se eu não sei ler, pouquíssima coisa é atraente para mim numa sala de aula, né? E isso não é uma figura retórica. Tem uma enorme quantidade de alunos que não sabe ler, ou que não lê na velocidade que deveria ler, ou que não consegue compreender o que está lendo. Se eu não sei resolver matemática básica, os mistérios e maravilhas da física não vão me interessar. Não é porque o professor não canta música, ou porque não tem tecnologia, ou porque... Então, eu acho que a gente, em termos de priorização, a gente teria que garantir que nesse início da escolarização, tem gente que defende que isso devia começar até antes, né? Mas eu acho que no mínimo nessa fase em que todas as crianças estão na escola, eu acho que a gente tinha que garantir que todo mundo ali consegue sair, não sair 30% em condição de aprender, mas 70%, 80%, 90% no nível, né, que é esperado dele. Saindo daí, eu acho que a gente tem uma chance. Vou voltar a esse ponto de por que normalmente a sociedade brasileira olha para a ponta de cima do acesso à universidade e esquece de incentivo à escola básica. Mas eu fiz uma pergunta realista sobre os problemas do começo ao fim da educação brasileira e com algum pessimismo. Agora vou fazer com esperança. Nós temos exceção em cada um desses estágios da educação brasileira. Eu tenho escola básica que funciona no Brasil, não necessariamente só particulares, porque as particulares também têm problemas. Claro. Eu tenho exceções no ensino médio e tenho exceções na universidade. Por que as exceções são exceções ainda no Brasil? Por que elas ainda são
a redução de um privilégio que alguém tem porque alguém conseguiu fazer melhor? Por que isso não é espraiado num país que se orgulha de ser a 10ª economia do mundo, ou está entre as 10, um pouco pelo menos próximo, independente do câmbio? A gente acredita muito em olhar pelo positivo e aprender com a boa prática, o que está dando certo. A Fundação fez um estudo grande, que é o Excelência com Equidade. A gente foi procurar esse caso de sucesso que você se refere, mas não entre as escolas dos ricos, ou dos ricos da escola pública, ou nas escolas que selecionam aluno, que sempre é o jeito fácil de ter bom resultado. A gente foi olhar isso entre os alunos mais pobres do Brasil, e a gente procurou resultados comparáveis aos países da OCDE. E a gente encontrou 215 escolas públicas brasileiras, onde estudam os alunos mais pobres do Brasil, sem seleção, e que têm resultados melhores do que ou equivalentes aos países desenvolvidos, né? Então tem muita coisa que dá para aprender. Mas uma coisa que aparece, quer dizer, essas 215 escolas, elas estavam concentradas desproporcionalmente em 2 municípios. Sobral, no Ceará, e Foz do Iguaçu, no Paraná. Nesses municípios, quer dizer, em Sobral tinha quase todas as escolas estavam lá no índice, porque é uma cidade pobre, então caía no negócio, e com um desempenho muito alto, né? Quando você vai olhar para esses casos e tentar aprender com eles, o que você vai ver é que tem determinadas questões estruturais que o Brasil ainda não deu conta de fazer em escala, mas que são factíveis, porque não é mágica. Porque quando você acha uma escola no interior do Piauí que vai muito bem, normalmente é um diretor espetacular, uma coisa que é difícil de replicar, né? Não dá para clonar o cara e colocar. Mas quando você olha um sistema que vai bem, todas as escolas... Esse é um dado. Sobral no mundo da educação é batido, mas para o público mais amplo não é batido. Sobral é uma cidade a 240 quilômetros de Fortaleza, né, no interior do Ceará, que tem o IDEB das escolas públicas de Sobral é mais alto do que o IDEB das escolas privadas de São Paulo. Quer dizer, é um negócio, né, chama atenção. Quando você vai olhar, é sistêmico. Como é que começa? Começa com clareza do que o aluno tem que aprender. Se eu não tenho um padrão claro do que é esperado que meu aluno aprenda, não dá. Se eu não sei onde eu quero chegar, é muito difícil chegar lá. Essa é a analogia. O Brasil abriu mão de fazer isso. O Brasil tem parâmetros muito genéricos, ele tem discursos sobre onde o aluno deveria chegar. Ele não tem um currículo. Agora, recentemente, o MEC publicou a Base Nacional Comum, é a primeira versão brasileira de um documento curricular que diz para os pais, para os professores e fala: isso é o que é esperado que seu filho aprenda ao final do primeiro ano. Está em consulta pública, tem muita coisa para melhorar no documento, mas é um gesto importante para fazer essa mudança sistêmica. Dizer onde eu quero chegar. O segundo passo é melhorar a qualidade dos nossos professores. Isso tem a ver com a atração de melhores profissionais para essa carreira, que é uma carreira com muita dificuldade de preencher as vagas existentes, muito menos ainda com alta qualidade, e um trabalho com esses 2 milhões de professores que estão aí e que precisam avançar mais. Quer dizer, e aí tem como fazer isso. Quer dizer, eu acho que há inspirações possíveis para a gente fazer isso. Mas se eu não mudar essa lógica, isso tem a ver com os processos de seleção de professores, que hoje são completamente teóricos e muito focados em, quer dizer, uma prova que cai teoria sobre educação e legislação e o cara tem um cargo vitalício como professor, mas ele nunca teve que mostrar que ele sabe dar aula, ele nunca mostrou para ninguém como... Então, questões de mexer no acesso, questões de mexer na atratividade da carreira e na permanência dos melhores, isso é salário e formas de carreira. E um apoio para que esse profissional se desenvolva durante. Quando você vai numa rede boa, que é uma boa dessa experiência, tem um acompanhamento muito forte para dar feedback para esse professor. Se observa a sala de aula, se vê como é que se ele está indo bem, não está indo bem, se ajuda ele a melhorar. Você tem grupos de apoio entre professores, você vê quem é o melhor professor de matemática da escola, ele ajuda a formar os demais professores de matemática, ele pode se juntar com os demais do distrito. Então, tem muita coisa aí que são mudanças importantes, mas que a gente conseguiria fazer espalhar um pouco essas boas, as coisas que nos dão esperança, para que todo o sistema pudesse melhorar. Mas você faz menção, por exemplo, eu tenho um professor de matemática que é o as da escola, e que poderia ajudar os seus colegas de matemática a ensinar melhor os seus alunos, aí entra a gestão da escola que está precisando de modernidade, é isso? As mudanças de larga escala em educação, elas são sistêmicas, quer dizer,
esse elemento da gestão ele é muito importante. Às vezes a gente fala gestão, então está querendo dizer que tem que controlar o orçamento, cortar custo. Não, não é. Gestão da aprendizagem, né? Então você criar um ambiente na escola que seja favorável ao professor conseguir ser o melhor professor que ele pode e o olhar para o aluno, quer dizer, para o resultado do aluno. Então um bom gestor escolar, ele olha para os dados educacionais daquela escola constantemente, ele sabe entender como é que os alunos estão indo, ele tem um trabalho junto aos professores para que eles discutam efetivamente aquilo que é esperado que o aluno aprenda. Então eu preciso ter um currículo, eu preciso ter uma avaliação. Bom, a gente está no caminho, a avaliação a gente já tem, currículo a gente está no caminho de construir. Aí eu preciso dessa cultura escolar que coloque esses professores juntos, que eles discutam aquilo que eles têm que fazer em cada aula, que troquem melhores práticas, que você tenha uma cultura do cara se desenvolver. E não a cultura que é mais típica no Brasil, mas que você não encontra nos sistemas bem-sucedidos, de que da porta para dentro da sala, problema do professor. Ele fecha a porta e ali, a gente chama isso de autonomia do professor. Isso não é autonomia do professor, isso é abandono do professor. Eu estou largando ele dentro da sala de aula. Não é autonomia, certamente que não é. Se eu não digo onde ele tem que chegar, se eu não ajudo ele a chegar lá, isso não é autonomia, né? Eu estou largando ele lá, olha. Então a gente perverteu a ideia da autonomia. A autonomia para mim eu te digo como você vai chegar lá, eu te dou uma série de recursos de apoio e você escolhe qual caminho você vai percorrer, que recurso você vai usar e assim por diante. Mas dentro de um ambiente onde o nosso compromisso é que todo aluno aprenda e essas informações transitam e meu debate se dá em torno do aprendizado do aluno. Mas a relação da média brasileira com a escola não é essa também? Eu entrego o aluno lá, seja na escola pública, privada, pouco importa, e está lá? Essa discussão da eu dou autonomia para a escola. Teve uma pesquisa interessante nos Estados Unidos, que perguntou para os pais, né? Você acha que a educação pública é boa? E o pai falava, não é boa, já é melhor do que no Brasil. No Brasil, as pessoas acham que a educação pública, em geral, é boa. Os pais, em geral, por isso que não é prioridade dos políticos, porque vai lá na pesquisa e o cara diz, educação, tá tudo bem. Mas nos Estados Unidos, onde há uma consciência maior já de que há um problema educacional grave, os pais falam, então a educação pública não é boa. Aí a segunda pergunta é assim, e a escola do seu filho? A escola do meu filho é boa. Todos eles acham que a escola do filho dele é boa. Bom, na soma dessas... Então, assim, sem a menor capacidade para isso, mas interpretando psicologicamente, com toda a minha formação jurídica, o que isso quer dizer, eu acho que, assim, você precisa criar uma fantasia para você de que a escola do seu filho é boa, porque senão você não dorme à noite. Eu tenho filhos, eu ponho eles na escola, eu deixo lá todo dia, a gente deixa eu e minha mulher, a gente está vendo... Se eu não acreditar que aquela escola é boa, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir dormir à noite, certo? Então acho que a gente cria um mito, assim, um pouco para a gente mesmo, e aí delega, porque a vida tem tanta coisa e a educação não é prioritária. O agora ex-ministro Giannini trouxe uma questão que eu achei muito importante. Ele falou o seguinte, olha, no Brasil o valor dado à educação é tão baixo que se tem greve de ônibus, todo mundo se revolta, o cara não pode durar um minuto a mais a greve. Se a assembleia foi às 11 da noite, às 11h15 o ônibus tem que estar circulando, a gente não aceita. Se tivesse uma greve de padeiros, para o país, o que é isso? Não tem pão? Como que não tem pão? Tem greve de professor? Não sai grande na imprensa. Quando eles terminam a greve, então uma semana para retomar as aulas. Quer dizer, você tem um valor muito baixo dado à educação, essa não indignação, né, com... todo dia faltam milhares de professores nas escolas, não tem essa indignação. Então, eu acho que isso se reflete também na escola privada. Quer dizer, o pai meio, quando ele entrega, no fundo é um valor baixo que ele está dando à educação. Porque talvez quando ele vai mandar consertar o motor do carro, ele está mais preocupado em ver se aquele mecânico é picareta, não é picareta, gasolina... Vai pedir referência. Agora, professor do filho, ele não pergunta onde é que o cara se formou, o que ele estudou, se aquela escola, o professor é bem desenvolvido ou não é, como é que a escola escolhe os materiais didáticos. Isso não conta para o preço da matrícula, quantas horas o filho fica na escola, tem parquinho, tem campo, tem quadra, e extracurricular, eu vou precisar ficar pegando ele aqui para levar para outro lugar? Não dá para vocês colocarem? É isso que a gente discute quando escolhe escola. Né? Mas quando vai lá comprar gasolina, mas de onde vem? Não, esse posto não é bom, gasolina vem... Não sei. É prioridade. O que você tá priorizando? Eu acho que o valor que a gente dá, apesar do discurso,
Acho que o valor que a gente verdadeiramente dá à educação é muito baixo no Brasil. O discurso é meramente repetitivo, né? Educação é importante, claro que é. Impossível Sim. que alguém diga que não. Tá, e faz o que para mudar? Faz o que para se envolver? Então, eu acho que... Não nos falta ambição, me perdoe. Não, claro. Antropologicamente, tentando entender a média brasileira, e a média é a média dos ricos, dos médios e dos pobres, a média é média. Não estou excluindo nenhum campo social aqui. Não nos falta ambição, e ambição em língua portuguesa tem um significado ruim, que é uma maldade, que a palavra é boa. Mas no sentido inglês, ou seja, de querer progredir, de querer avançar, não nos falta ambição nessa área, de querer ser uma nação mais desenvolvida, de achar que tem que fazer mais. Por isso, talvez a educação seja relegada a esse segundo plano, menos importante do que o mecânico do carro? Então, eu acho que talvez essa falta que você está chamando essa falta de ambição, a gente pode tentar olhar para ela, do ponto de vista histórico, o Brasil demorou muito para universalizar a educação. Quer dizer, os Estados Unidos universalizou a educação no século XIX. A gente universalizou a educação no fim da década de 90 do século XX. Isso. Certo? É muito... Então, assim, agora você tem gerações cujos filhos estão na escola que estudaram. Mas a geração anterior, quer dizer, muitas, não a imensa maioria, mas muitas das crianças na escola, os pais não tinham ido para a escola. Então, quando eu vou lá, imagina esse pai que não teve acesso à escola e que não tem acesso a vários outros direitos básicos, né? Ele vai no posto de saúde, não tem médico, não tem posto, não consegue marcar consulta, ele é assaltado, ele chama a polícia não vem, ele vai na delegacia, ele é maltratado, etc. Esse cara chega e tem uma escola no bairro dele. Se ele mora longe, tem uma van para pegar o filho dele em casa, leva. Ele ganha uniforme, livro didático, mochila, tênis, tem merenda na escola, né? Poxa, a escola é segura, o filho dele não vai acontecer nada ali, ao contrário do parque, da praça, do negócio. Quer dizer, então ele olha para esse negócio e fala assim, como é que ele não vai gostar? É comparativo com a vida que ele teve, com a experiência educacional dele e com as outras políticas públicas. Ou seja, houve um avanço enorme. É um avanço enorme. Por que ambicionar mais se ele já achou o paraíso quase? Aí você junta esse cara para quem, que é uma grande parcela da população que está dizendo, puxa, eu nunca tive isso na minha infância e meu filho está tendo, então tá legal. É um avanço. Eu não consigo julgar a qualidade do professor porque eu nunca tive aula. Seguramente. Eu não sei ver se ele está fazendo bem a lição de casa porque eu não entendo a lição de casa dele. Então esse é um problema. Que eu vou ganhar, a inércia joga a meu favor. Porque a próxima geração, os filhos já foram para a escola. Eu falei, bom, merenda, mochila, transporte, isso aí é dado. Isso aí é o mínimo. O que você vai me dar agora? Né? Então eu acho que essa geração vai demandar mais. Mas tem um segundo lado, que é, no mundo da educação, o Brasil ficou confortável na defensiva. Veja, eu só universalizei tão tarde, como que você está exigindo de mim resultados como os outros? Mas olha a pressão em cima do pobre professor. Mas esse aluno é pobre, o pai dele é analfabeto, eu não posso exigir dele a mesma coisa que eu exijo de um aluno rico. Então a gente foi criando desculpa atrás de desculpa para o fracasso educacional. Que é a teoria do coitadismo, né? Que transformou o país numa situação. Eu não posso falar de professor porque o professor é vítima. Eu não posso falar das escolas que vão indo mal porque eu estou colocando um peso exagerado nas coitadas das escolas que não estão indo mal. Sem olhar para o contrário. Por que esse aluno está sendo obrigado a ter uma educação pior do que do aluno rico? Se ele tem menos recurso em casa, isso é estatístico, agora já podemos falar, não é mais percepção. E quem quiser conhecer, a Fundação tem um portal que é o QEDU, Q de qualidade, né, qualidade da educação, QEDU.org.br. Tem todas as escolas do Brasil, o desempenho, os dados, tudo ali, é muito interessante. Quando você olha ali, tem um questionário que o governo faz a cada 2 anos, e uma das coisas que ele pergunta para os professores é por que seus alunos não aprendem? Né? Isso é uma batelada de perguntas. Tá? E aí começa dizendo, professor, o problema é a condição física da escola? Não. O problema é o seu salário? 2/3 dizem que não. O problema é a violência da escola? 90% diz que não. O problema é que você não consegue dar todo o currículo? Não, 90% diz que não. O problema é que o material não é bom? Não. Tal. Tá. Aí começa. O problema é a família do aluno? Sim. O problema é a pobreza em volta da escola? Sim. O problema é o aluno que não quer aprender, que não consegue aprender? Quase 50% dos professores brasileiros, sim.
os alunos não conseguem aprender, a culpa é deles, né? E aí o que eu acho que é o requinte de crueldade, a última pergunta é, você acha que seu aluno tem baixa autoestima? Ele fala, sim. Eu falo, pô, também você está dizendo que o pai dele é analfabeto, que a comunidade que ele mora é uma porcaria, que ele não consegue aprender, e além de tudo o cara tem baixa autoestima. Haja condições para melhorar. Então, eu acho que se a gente não mudar essa lógica Então, a gente tem que entender que tem um avanço gradual tendo no Brasil, que não é pequeno, mas a gente tem que entender também que não é justo as gerações serem sacrificadas porque as gerações anteriores demoraram para fazer o seu trabalho. Então agora a gente precisa dar um gás nisso, a gente precisa cobrar mais. Todos nós que estamos em educação, precisamos nos cobrar mais de conseguir entregar o mais rápido possível educação de alta qualidade e reduzir o espaço das desculpas. A gente tem muita facilidade de dar desculpa em educação. Educação demora, educação é difícil, tá? Então a gente precisa mudar o discurso. Agora, isso teria que vir como prioridade, quer dizer, mais do que o discurso. E aí, o 5º ministro da Educação em 4 anos e meio de governo não denotam priorização, né? O corte de verbos em educação não denota priorização. Quer dizer, quando se olha nesses sistemas que dão certo, que enchem a gente de orgulho, é a prioridade. O prefeito só fala nisso. O secretário de Educação está lá. Quer dizer, Sobral está há 12 anos a mesma política. O Ceará, como estado, tem uma continuidade, resultados bons. Minas conseguiu construir resultados muito bons. Foz do Iguaçu, a gente já falou, tem várias cidades. Goiás agora está conseguindo fazer progresso. Tem municípios que estão dando saltos. De um ano para o outro conseguem subir 2, 3 pontos no IDEB. É enorme esse negócio, o município todo subir. Então, agora, precisa fazer direito. Me permita entrar no outro ponto. A Fundação Lehman também trabalha com a outra ponta, ou seja, de permitir que alunos de universidade estudem em escolas de ponta no mundo, até para que ele volte e traga as experiências boas, como provavelmente um gestor ou alguém que vai tomar decisões. Qual é o nível da gestão da educação brasileira hoje? A gestão da educação não é burocrática, estou falando de fazer acontecer, de dar resultado. Gestor bem-sucedido é aquele que deu resultado. A educação brasileira, na média, não está dando bom resultado. Ou seja, então, por conseguinte, a gestão não está sendo boa. Qual é hoje a média dessa gestão e onde dá para chegar perto dessa iniciativa da Fundação Lehman? Eu acho que, claro, é o que você falou, os resultados são bem ruins. Então, obviamente que na média estamos bem mal. A gente está distante do que deveria ser, né? Eu vejo que o investimento maciço na formação de melhores gestores no Brasil, educacionais, poderiam fazer diferença. Porque a gente, por conta dos maus resultados, a gente falou bastante de quem fica fazendo o papel de vítima, mas tem um certo pedaço da sociedade civil e muitas das fundações empresariais são vistas nesse lugar, que também começam a meter o dedo na cara e dizer esse professor é incompetente, é um vagabundo, não gosta de trabalhar, não consegue entregar e assim por diante, ou esse diretor de escola e tal. E eu não concordo com isso, porque quanto mais a gente trabalha nessas escolas e nas redes e visita, você vê muita gente que tem uma disposição infinita de fazer que o aluno dele aprenda. A Fundação fez uma pesquisa com o IBOP, ouviu todos os professores do Brasil de escola pública, uma representativa de todos os professores do Brasil de escola pública, e qual é a principal motivação para você ir trabalhar todo dia? Ver meus alunos aprendendo. E eles falam, qual é a sua maior frustração? Esse cara não aprende, né? Não está dando certo. Então, acho que a gente tinha que tentar se apoiar um pouco nesse desejo de fazer dar certo, e aí dar as ferramentas para que eles consigam fazer dar certo. E eu acho que isso tem a ver com gestores no mais alto nível, quer dizer, nos ministros, nos secretários, etc., e tem que se replicar para dentro de toda a rede. Então a Fundação tem um programa, como você falou, que manda brasileiros para fora do Brasil, para universidades de ponta, traz eles de volta não só para a educação, mas entre educação e gestão pública, são quase 70% dos nossos bolsistas, e eles voltam e a gente tenta ajudá-los a conseguir ter o maior impacto possível. Hoje você tem vários já de volta ao Brasil, nós temos 305, já temos secretários, tem gente que a secretária adjunta de Educação de Salvador é uma bolsista, foi bolsista da Fundação, estudou em Harvard. A gente tem muitos, tem umas 6, 7 pessoas hoje no governo federal, em vários ministérios, trabalhando nas áreas de educação. Tem gente, enfim, em espaços importantes
E a gente espera que sejam cada vez mais e que eles consigam usar essa educação de excelência que eles tiveram para oferecer educação de excelência para todo mundo. E há um acompanhamento de o que eles aprenderam lá fora e o que eles conseguem de fato aplicar numa estrutura que não é das mais modernas? Aliás, eles estão vindo justamente, o objetivo é esse? É que eles consigam modernizar a estrutura de gestão? A gente acompanha muito de perto o que eles fazem. Quer dizer, todo bolsista nosso, ele ganha uma bolsa durante a faculdade, durante o mestrado, o doutorado, mas ele, vamos dizer, paga a vida toda, né? Como que ele paga? Não com dinheiro. Todo ano ele tem que dizer para a gente, nos últimos 12 meses, o que ele fez de concreto que está ajudando a enfrentar um grave problema social brasileiro, não só a educação, e ele também se compromete perante os pares com o que ele vai fazer daqui para frente, quer dizer, o que ele vai entregar, o que ele vai perseguir. E a gente procura, além de monitorar, ajudar, criar pontos muito dentro da própria rede, porque vai crescendo esse número de bolsistas, então eles mesmos vão se apoiando. Mas a distância, obviamente, é grande, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir ter o desenho da Fundação, é que até 2018 vamos ter 650. Se a gente tiver 650 pessoas de alto potencial, comprometidas a dedicar sua vida, que é isso que a gente pede deles, a enfrentar os principais problemas sociais brasileiros, apesar de ser uma gotinha no oceano dos 200 milhões de brasileiros, eu acho que dentro daqueles que tomam decisão, que estão engajados, pode fazer uma diferença. Ao mesmo tempo, a gente continua com a nossa estratégia, digamos, principal, de atuar na base do sistema para que a educação de todo brasileiro melhore, né? E aí seja com o trabalho de melhorar políticas públicas, de formar melhor gestão. Mas isso já é uma visão moderna. Eu estou mexendo nas duas pontas, não é? Eu não acredito que dá para mexer numa ponta só. Você tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e você tem que ter apoio. A gente vê isso, né? Já vivemos isso, aprendemos do jeito duro. Quer dizer, você vai lá e faz um acordo com uma secretaria para formar todos os professores daquela secretaria. Aí você faz o acordo só com o secretário, volta e fala assim, pô, fechei um acordo lindo, vai dar tudo certo. Começa o programa e a adesão dos professores é baixa porque eles sentem que aquilo veio imposto, de cima para baixo. Você vai na base e trocamos. Ano seguinte, vamos lá na base, conversa com os professores, é por adesão, os professores então aderem, se sentem ouvidos, etc. Vem para dentro e aí o secretário não marca, não deixa ele fazer o curso na hora tal, muda o programa, troca o cara de escola, quer dizer, não tem compromisso. Então, acho que isso vale no micro, quer dizer, se você quer trabalhar numa secretaria, em qualquer área, com o governo, você tem que atuar nas duas pontas. Eu acho que no macro, para o Brasil, é a mesma coisa. Se a gente não tiver lideranças com boa visão e bom preparo, e se a gente não tiver, ao mesmo tempo, projetos que na base estão ajudando tudo a subir, vai ser muito difícil ter bom resultado em qualquer prazo. Me permita uma última pergunta. Por que a sociedade brasileira, na média, olha só para o acesso à universidade e não necessariamente na escola básica? Ou seja, eu tenho uma sociedade engajada para reclamar vaga na universidade para o filho. Eu não tenho a mesma sociedade engajada nem reclamando para que a escola básica seja boa. Além das razões que você explicitou anteriormente, dizendo, a minha geração não teve nada e meu filho tem tudo isso, já é bom, mas ele quer um pouco mais para o filho mais velho. Que eu acho que talvez a gente tenha comoditizado a educação básica, meio que ter já basta, né? Tem um livro americano do Schooling Ain't Learning, né? Tá sentado dentro da escola não quer dizer que você está aprendendo, mas no Brasil quer. Eu tive 12 anos de escolaridade, eu terminei o ensino, ninguém te pergunta muito sobre onde você terminou, o que você fez, não, eu terminei o Fundamental 2, eu terminei o médio, eu fiz isso, basta. A universidade já é uma coisa para poucos, né? E tem um diferencial de renda brutal, né? Por que tem um diferencial de renda brutal, mesmo com a baixa qualidade média das instituições de ensino superior brasileiras? Porque é escasso. Quantas pessoas no Brasil têm diploma? Pouquíssimas, universitário. Então esse diploma vale. Então, enquanto ele vale tanto, eu acho que aí tem um ganho muito imediato. E tem o ganho social, né? Eu acho que quando a gente assiste o Que Horas Ela Volta, não sei se você já assistiu, da Regina Casé, que é um filme ótimo, tem muitas dimensões, mas uma dessas é o efeito que tem essa ideia de que o filho da empregada vai para a universidade. Isso simbolicamente no Brasil
tem um valor porque a universidade era coisa do doutor, do rico, era ainda mais inacessível, obviamente, do que a educação básica. Então, na hora que eu universalizei a educação básica, antes de discutir a qualidade da educação básica, eu passo a botar o meu olho para o prêmio maior. O que você tem de gente hoje, da classe média baixa brasileira, da classe C, da classe B, menos, gastando um dinheiro inacreditável que não tem para colocar o seu filho numa universidade, e a gente ainda vive, eu acho que a gente está numa transição geracional, onde eu tenho 39 anos. Na época que eu fiz vestibular, era uma coisa para muito poucos. Passar no vestibular, por definição, era um grande momento da vida. Né? Para minha família foi muito importante, para mim foi muito importante. Eu lembro exatamente, e acho que todo mundo lembra do dia que passou no vestibular. Hoje, eu continuo chamando isso de passar no vestibular, mas em N instituições é eu fazer um cadastro online. Certo? Eu fiz um cadastro, passei no vestibular, recebo um e-mail. A mãe recebe um e-mail dizendo que ela entrou na universidade. Né? Minha filha entrou, meu filho entrou na universidade. Mas é porque você vai pagar uma matrícula ali para ele, não tem mais a... Que bom que tem aberto as vagas, mas isso ainda não caiu a ficha de que isso é baixa qualidade, que ele vai terminar essa universidade e não vai conseguir um emprego, ele vai estudar direito, mas não vai ser advogado, vai ser auxiliar de alguma coisa, vai estudar engenharia, mas não vai ser engenheiro, quer dizer, porque a universidade não consegue entregar, não é de boa qualidade. É porque a base que vem é muito ruim. Mas isso ainda tem um valor simbólico gigantesco. E é difícil tirar esse valor simbólico, porque é legal mesmo ver as pessoas indo para a universidade. Então acho que a gente criou isso, e aí os programas ProUni, FIES, eles acabaram bebendo, né, politicamente. Ninguém pode ser contra, primeiro. Segundo, politicamente é um espetáculo, porque tem muita essa simbologia. E o Lula, eu vou ser o presidente que... Eu não fiz universidade, vou ser o presidente que mais abriu universidades nesse país. Mais do que o doutor lá, ó, da herança maldita, eu vou abrir mais universidade que o professor da USP que foi presidente, entendeu? Então essa é verdade, tudo isso é simbolicamente muito importante. O problema é que a gente esqueceu que 8 milhões de pessoas fazem Enem. Eu uso uma verdade para vender uma mentira. Foi o que 300 aconteceu. mil pessoas conseguem uma vaga numa universidade. Quer dizer, mas todo mundo está sonhando com esse negócio, está querendo lá, tá fazendo esse... eu acho que, de novo, eu sou um otimista convicto, e eu acho que os resultados dessa experiência já vão exigir mais das universidades. Talvez esse menino que quer ir para a universidade, esse sonho seja tão poderoso que com a tecnologia ele passe a encontrar outros meios para complementar a educação que ele não está tendo na escola e que hoje, com a tecnologia, com um monte de coisa grátis, de alta qualidade, ele possa. E aí, se ele não tiver uma razão, um sonho, que é a universidade, ele não vai se mexer para estudar, né, para fazer isso, porque o valor da educação é baixo, etc, etc. A educação pela educação não tem tanto valor. Então, enfim, tem muita coisa aí nessa equação, mas eu acho que a gente está precisando complexificar a nossa visão de sociedade sobre o que é uma educação de qualidade. A gente precisa entender que ela é mais do que percentual do PIB, mais do que número de escolas, mais do que tempo de permanência, né, que ela tem a ver com realmente o que os alunos estão aprendendo e quanto esse conteúdo é relevante para ele melhorar a vida dele e melhorar o Brasil. Né? Quanto mais isso estiver introjetado, mais fácil vai ser fazer a transformação que o Brasil precisa fazer através da educação. Denis, obrigado.